Boa noite. É meio praxe, pelo que eu tenho percebido nas palestras, né? O primeiro boa noite sai meio fraco, né? Então, para a gente pegar uma energia forte aí, boa noite! Boa noite! Aê, é isso aí. Gente, vocês gostaram da música que foi tocada aí? Letra bonita, melodia boa, né? Gostaram? Bom, então nós já entramos aí numa sintonia legal, né? Com pontos em comum. Aí eu quero perguntar o seguinte: quem prestou atenção na letra, anotou alguns tópicos que toca na gente? Nós não podemos sonhar o sonho dos outros, né? Nós temos que sonhar o nosso sonho aqui, dentro do coração, bater e dizer, não, eu vou realizar, né? Não adianta sonhar e não tentar realizar, né? Alguma outra? Vânia, você tinha levantado a mão que tinha prestado atenção já antes? É? Muito. Muito. Exatamente. Mais alguém? Vou tentar sempre. Desistir? Nunca, né? Tá. Eu vou colocar aqui mais uma. Eu vou ser mais, né? Eu vou ser mais do que estou. Tá. Então, às vezes a gente escuta uma música, não vai a fundo nas frases, né? E eu gosto de ir. Então, quando a pessoa diz, não, eu estou bem como eu estou, é um significado assim meio de acomodação, né? Eu vou ser mais do que eu estou, quer dizer, você vai estar procurando estudar, aprender, lutar, progredir, né? E isso é vida, né? Isso transforma a gente até em mais jovem, na verdade, né? Mais disposto todo dia, tá? Então, gente, eu passei essa música porque em alguns pontos da palestra, se vocês prestarem atenção, e eu vou estar dando um toque para isso, vocês vão perceber que ela tem ligação, tá? Essas frases dessa música e mais algumas, tá? E outras vezes que vocês vão estudar, vocês vão refletir mais e vão cada vez mais ligar essa música ao que vão ver hoje aqui, né? E com os vídeos que vão ser passados. Vou passar 2 vídeos também aí, tá? Um motivacional, que é forte demais, tá? É uma prova de persistência, luta com a vitória, assim, mundial, tá? Mas nós vamos chegar lá, daqui a pouquinho, tá? Então, agora, eu vou começar verdadeiramente a palestra, eu vou apresentar tudo e, no final, vamos ter aí um tempo para se fazer perguntas, se fazer colocações, tá? E eu estou aqui à disposição. Eu vou deixar cartões aqui na frente, para quem tiver pressa de pegar e sair no final. Quem quiser conversar um pouco comigo, estou à disposição também. Na tela já tem o meu telefone, meu contato, né? Um e-mail também. Quem quiser pedir o conteúdo da palestra, eu passo para cada um de vocês, tá? E nós somos todos corretores de imóveis, né? Nós somos amigos, né? Do mesmo ramo, do segmento, e é nessa condição que eu estou me colocando aqui, tá? Bom, gente, o mercado mudou, e o mercado mudou muito, né? Então, o que aconteceu? Empreendimentos vendidos. Eu vou apresentar um gráfico a seguir sobre isso. Empreendimentos de imóveis usados, mercado de locação. Tá. Então, a partir daqui, nós vamos trocar alguns gráficos. O que eu estou querendo mostrar com isso? Dezembro de 2004 a dezembro de 2016. Veja quantos anos, né? Então, o que nós percebemos que o comércio, a economia, o mercado brasileiro, ele é muito instável, né? Ele está lá embaixo, porque se nós pegássemos gráficos anteriores a dezembro de 2004, nós íamos ver que teve outros picos, né? E outras quedas, tá? Isso nós vamos aproveitar durante quase toda a palestra, tá? Que é para nós refletirmos muito sobre o mercado e também sobre que posicionamento nós temos que mudar na nossa estratégia de trabalho para sofrermos menos com esse tipo de situação, tá? Então, muito bem. Então, vejam só, ali atingiu um pico em junho de 2008, depois caiu, subiu um pouco, veio dezembro de 2016, estava ali e provavelmente hoje esteja um pouco menor, mas me parece que a economia já começa a reagir um pouco, já tem alguns incorporadores lançando, né? Então, muito bem.
mas o estoque também é muito grande. Aqui nós temos os projetos aprovados, né? Você veja que houve alguns picos também. Dezembro de 2007, aí depois teve um outro pico ali, dezembro de 2011, mais um em 2015. E, novamente, uma queda nos lançamentos, não tão brusco quanto das vendas, e foi isso que gerou o estoque grande hoje, né? Porque continuou se lançando, tá? E as vendas não acompanharam a quantidade de lançamentos, tá? Então, nós passamos para o próximo gráfico hoje. Isso é uma situação que todos nós sabemos, vocês corretores, eu também, que também sou corretor, nós sabemos, nós vivemos isso na pele, no dia a dia, não é verdade? Lançamentos e projetos aprovados. Então, foi colocado aqui o cruzamento, o azul, o lançamento, os projetos aprovados, depois o vermelho, os lançamentos. Você veja que a quantidade de projetos aprovados, tem muito incorporador aí com projeto aprovado na gaveta, né? Porque não lançou. Pelo gráfico, a gente percebe que não foi lançado. Tá? Vendas de imóveis residenciais. Então, dezembro de 2007, houve um pico, que são, na verdade, as vendas de apartamentos, de empreendimentos, tudo mais. Houve um pico. Em 2010, houve o outro. Em 2013, houve um já bem tímido, né? Já bem tímido. Ou seja, já estava havendo uma queda no mercado. Isso aqui é a representação do que é vendido no lançamento e do que é vendido pós-lançamento. Os gráficos já estão acabando, nós vamos entrar num outro tipo de comentário. Tá? Então, veja que houve um pico em 2010, entre 2010 e 2011, que vendeu muito no lançamento e sobrou pouco, né? E daí por diante já começou a cair a quantidade de vendas e também a quantidade de estoque que foi ficando e somada, né, passou a ser grande. Por isso que há hoje muito apartamento para vender, né, e não se consegue. E algumas devoluções que preocupam muito os incorporadores, né? Essas devoluções se dão muito também, todos nós sabemos, que é porque, quando se comprou há 3 anos atrás, foi comprometida uma renda de 30% do cliente. Ótimo, legal, está tudo direitinho. Vai aprovar, vai lançar, vai concluir o prédio, vai receber. Ótimo. O juros subiu e o salário do cliente não tanto. Aí o que aconteceu? Não aprova. Né? Não aprova. O incorporador ficou com o mico na mão que tem que devolver dinheiro, tá certo? E o cliente frustrado porque não realizou o seu sonho do imóvel, não é verdade? Daí que nós vamos ter uma sugestão um pouquinho na frente, que nós todos temos que raciocinar sobre isso. Tá? É pensando em nós corretores e pensando também nos incorporadores, porque, afinal de contas, nós dependemos, um depende do outro, né? E nós dependemos que eles lancem para nós vendermos e eles dependem que nós vendamos para eles lançarem mais, né? É uma parceria aí que ela não tem jeito, é assim. O outro gráfico, eu coloquei na tela, financiamento imobiliário. Aquilo é só para anunciar que ia entrar o financiamento imobiliário, o gráfico agora. Financiamento imobiliário no Brasil, vocês notem o seguinte, ele bateu todos os outros tipos de financiamentos, coisa que antes o quadro não era esse, né? Você entendeu? Ou seja, houve muito investimento em financiamento imobiliário. Agora está mais tímido, né? Está havendo menos dinheiro para financiamento e tudo mais, mas houve uma injeção muito grande anteriormente no mercado. E aí é mais uma informação que a gente passa a lembrar, né? Toda vez que nós pensarmos em financiamento, quantidade de financiamento, questão da crise, mais adiante isso vai se reverter, a gente torce aí para que a situação mude inteira, né, e passamos a vender normalmente com sucesso, né? Bom, então, quais foram os fatos geradores da crise? O que gerou a crise? Tá? O que gerou essa quantidade enorme de imóvel e as empresas com dificuldade? A euforia, tá? Então, está vendendo, estamos ganhando, está vendendo, estamos ganhando, está vendendo, estamos ganhando, e quem não estava até no mercado lançando, diz, não, está todo mundo ganhando, vou entrar também, né?
Aí houve essa retração, que é política, que nós não estamos aqui atirando em nenhum político, nada. Houve uma retração política, é um fato, né? E, com essa retração, gerou tudo aquilo que os gráficos já mostraram. Tá? Por isso que eu apresentei anteriormente os gráficos. Inúmeros lançamentos, que eu já acabei de falar, e faltou também um plano B, né? Quem era o incorporador que tinha um plano B na gaveta? Tá? Pelo que parece até agora, ninguém, né? Não houve, assim, uma alternativa para dizer, olha, nós... Quer dizer, até houve, né, uma tentativa de dizer, não, vamos fazer o financiamento, né, próprio, mas cai na mesma coisa, tá? Até com juros mais altos, até com prazos menores, até com reajuste depois que vai apertar o cliente lá na frente, e não, isso não soluciona. Tem que ter alguma coisa diferente, e nós vamos ver isso aí um pouquinho mais adiante. É comum, até a gente como pessoa física, né, às vezes acontece um problema e ficamos reclamando, né? Caramba, né? A situação está difícil, né? E não adianta. Então, tá ali, quais os próximos passos? Lamentar as perdas? Não adianta. Esperar que o mercado melhore pode ser um sacrifício muito grande para todo mundo. Então, nós temos que buscar alguma alternativa a mais. Tá? Então, nós estamos chegando aí. Analisar as imperfeições, traçar novos planos. Ótimo. Então, o pessoal que lidera as incorporadoras, os gerentes de equipe, os superintendentes, né? Se eles perceberam o erro, né? Não vamos mais falar de erro, vamos falar em imperfeição, né? Tá? É mais suave. Se perceberam a imperfeição, ótimo, é um passo. Ajuda a perceber a imperfeição? Ajuda. Mas perceber a imperfeição e não tentar, né, melhorar, ter uma atitude, ajuda? Ajuda. Se perceber a imperfeição, tomar atitude, né, mudando alguma coisa, e inclusive de procurar a diretoria das empresas, provocar, né, provocar uma reunião, dizer às vezes o que não se quer ouvir. Quer dizer, não é dizer o que não se quer ouvir no sentido de ofensa, é no sentido de sugestão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, os incorporadores estavam vendendo tudo. Se alguém chegasse com uma sugestão, eu estou ganhando dinheiro, está dizendo besteira, não é certo? Não quero nem ouvir. A verdade é essa. Né? Não queriam ouvir. Hoje, eles estão ouvindo. Tá? Eles estão ouvindo. E já está havendo alguma movimentação, que eu sei, no mercado, nesse sentido da mudança. Tá? Então, gente, para resolver a situação, tá? Toda a situação, qualquer que seja, e aí eu até convido a todos vocês para pensar, né? Tem gente com muita experiência aqui, mais do que eu até, para pensar em saídas, alternativas, né? E esse pensamento de cada um, ele vai acabar determinando, tá, que a gente se enquadra em um desses tipos de homem, né? Porque existem muitas pessoas, e que aqui não tem ninguém, porque se estão aqui, é gente que está interessado em uma palestra, em ver alguma coisa a mais, enxergar até mais do que eu estou dizendo, né? Mas existem 3 tipos de pessoas, e entre elas, às vezes, até supervisores e gerentes. Tá? Aqueles que simplesmente nem vê o que está acontecendo. Ele quer vender e dizer, vamos vender, e analisar que é bom, nada. Existem as pessoas que tomam conhecimento do problema. E nós que somos homens de vendas, de um modo geral, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Tá? O vendedor, na verdade, vamos nos considerar todos vendedores, né? Que o corretor também é um vendedor. Ele é um movimentador da riqueza de um país, né? Então, não sei se alguém já pensou nisso, porque quanto mais nós vendemos, e eu estou me incluindo nisso, mais as empresas podem produzir. Quanto mais a empresa produz, mais baixo é o custo das unidades, da mercadoria das unidades. Quanto mais baixo é o preço, mais se pode competir nos mercados internos e externos também. Então,
Eu tenho orgulho de ser vendedor, desde 1968, né? Verdade. E todos nós devemos ter, tá certo? O doutor pode ser doutor na profissão dele, nós somos na nossa, tá certo? Nós sabemos, nós aprendemos e nós estamos nos atualizando. O ano passado, esse ano ainda não, mas o ano passado, boa parte das palestras que teve aqui no Cresce, eu vim assistir, tá? Boa parte dos cursos que teve aqui, oratória, Proesse, de fotografia, tudo mais, eu vim assistir, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o corretor tem, no Cresce, um apoiador. Muita gente não sabe disso até, tá? Porque aqui ministra inúmeros cursos, inúmeros, e gratuito, tá? Eu tenho medo até de falar aqui, se o Viana começar a somar a quantidade de cursos e palestras que eu vim, capaz que ele vai emitir um boleto complementar para mim, tá certo? É claro que eu estou dizendo isso brincando, tá? Mas é isso que eu quero chamar a atenção. Não de vocês, mas daquele pessoal que não vem, que não frequenta, que não conhece. Tem gente que não conhece, é corretor e não conhece o Cresce. Tem gerente que, se o corretor disser que vai para uma palestra no Cresce, ele fala, que palestra? Vai para o plantão ganhar dinheiro. Mas se ele não se preparar, como é que ele ganha dinheiro? Não é verdade? E aí, já eu vou passar uma fita aqui, um vídeo, de como tem que ser, um exemplo, que é aquele que eu falei lá no começo, um exemplo mundial, de como que a pessoa faz para ser um líder de verdade, um exemplo, um sucesso. Bom, tem aqui algumas frases marcantes, né? Então, muitas vezes, nós conversamos com uma pessoa, o tempo está até bom, você encosta nela, ela já vem com pensamento negativo, vai chover, né? Não é verdade? Tá. Então, por exemplo, grandes homens no mundo, grandes líderes no mundo, se colocado algumas perguntas para eles, e isso eu peguei via Google, né? As respostas que eles dariam. Experimentem vocês, né, nós todos, fazer pergunta para determinadas pessoas, colegas e tal, e talvez tenhamos respostas até de não acreditar na situação, que a situação do momento vai melhorar, né? E não é por aí. Muito bem. Então, o Kennedy, por exemplo, quando ele era perguntado sobre algo muito grandioso, algo difícil de fazer, né, ele dizia, por que não? Tem uma história aí que eu nem coloquei, mas que diz que perguntaram para um servente de pedreiro, meu conterrâneo, quase sem estudo, chegou em São Paulo, há muitos anos atrás, pararam na frente de um prédio que se chamava prédio na época, e perguntaram, ô Zé, você constrói um negócio desse? Ele falou, é difícil, né? Aí diz a piada que diz que o nome edifício começou aí, mas eu não acredito. Tá. O Mohamed Ali, para os mais antigos aí, um dos maior lutador de boxe pesado do mundo, né? Mohamed Ali, o Cassius Clay. Tá. Ele falou, aquele que não tenta, nunca conseguirá nada. E é verdade. E é verdade. Nós temos que tentar algo novo, algo diferente, algo grandioso. Tá? Uma das que eu gosto mais é essa que eu deixei por último exatamente por isso, do Winston Churchill. Ele, como primeiro-ministro da Inglaterra, tá? durante a Segunda Guerra Mundial, pegando a equipe dele para catar restos, para construir munição, alojado nos porões dos prédios que sobraram, e criticado, porque sempre tem aquele que critica, tá certo? Mas que solução não apresenta nenhuma, né? Sugestão. Tá. Então, ele era muito criticado naquela ocasião. Ele respondeu, é bem melhor tentar coisas grandiosas, mesmo submetendo-se a derrotas, que formar fila com os pobres de espírito, que nada tentam, nunca erram, mas nunca conhecerão o sabor das vitórias. E é verdade, tá? Então, nós temos que sempre tentar lutar. E, bom, detalhe,
os aliados, eles, os Estados Unidos, ganharam a guerra. Tá? Então, isso aí foi mais um exemplo de persistência, de força, de luta. Né? E nós vamos ver mais um exemplo muito melhor que esse, um pouquinho adiante aí. Olha, eu acabei antecipando essa tela, que é aquela de perceber e corrigir, né? Perceber, ter criatividade e criar mecanismo para aumentar os resultados. Né? Eu já havia me antecipado a isso aí, então pode até virar a tela. Né? Esse material, quem quiser, pode me mandar um e-mail, que eu mando todo o material, ok? A persistência, determinação, né, com preparo e estudo. Por que eu coloquei isso aí? Porque a seguir vem o vídeo que eu estou falando, tá certo? Desse líder mundial, né, que após quebrar 6 vezes, inclusive por causa da guerra, levantou a maior empresa do mundo, talvez. Vamos mergulhar novamente, né, em uma futura evolução de mercado sem um plano B? Tá? Então, para aqueles que estão esperando que o mercado melhore, tá, eles estão exatamente fazendo isso. Né? O mercado vai melhorar lá na frente, e então vamos vender novamente, vai ter lançamento, vai ter lucro de novo. Então, e se o mercado cair de novo? Como pode acontecer? Nós estamos num país que o histórico dele é esse, altos e baixos. Né? Espero que isso mude um dia, claro. Né? Tá? Mas o histórico é esse, eu mostrei isso lá nos gráficos lá anteriormente. Tá? Então, se nós analisarmos, o nosso problema hoje de mercado é pequeno. Os prédios estão tudo de pé, não é verdade? Tá? As empresas têm capital, os corretores, é a parte mais fraca, é onde estão sendo atingidos nas comissões, tá? Mas tem solução, é só a gente buscar. Tá? Outra coisa, vocês vejam que o Soichiro, ele preencheu todos aqueles requisitos que eu falava antes. Perceber o problema, resolver, persistência e estudar. Tá? Os colegas gozando dele, dizendo que ele estava com um sonho impossível e tal, e ele não desistiu do sonho. Né? Por isso que eu coloquei aquela música lá no começo, que você falou no sonho. Né? Tá? Acreditar que sou capaz. Ele em nenhum momento duvidou da capacidade dele, porque se nós deixarmos as pessoas que chegam ao nosso lado, seja por qual for o motivo, nos contaminar, isso não vai dar certo. Né? Isso não vai ficar bom. Isso não vai vender, nós vamos fracassar. Então, nós temos que ou vender a ideia positiva para essa pessoa, se não conseguir se afastar dela. Né? Porque nós temos que ser contaminados por coisas boas. Né? Nós temos que ser contaminados por exemplos fortes. Né? Então, no Brasil tem vários. Né? Tem o Silvio Santos, Antônio Hermílio de Moraes. Então, são pessoas que... O Silvio começou de nada, veja onde ele chegou. E por que nós não chegamos também? É só acreditar que nós somos capazes e fazer uma vez mais. Né? Sempre. Bom, vou agora para a próxima parte. Estamos chegando aí próximo do fim. Entendeu? Como é que foi analisado esse mercado para se ter tanto lançamento? Né? Qual é a expectativa do futuro? Aí, provavelmente, a metade do país está dizendo que não tem jeito e a outra metade está dizendo que tem. Né? E nós aqui, nós temos que buscar acreditar, mas buscando também novas opções e abrindo a nossa mente para aceitar essas novas opções de mercado. Já nós vamos falar um pouquinho disso. Vamos depender de melhorar a situação do país? Pode ser feito alguma coisa antes? Pode. A fita do Soichiro foi passada e agora eu vou passar esse vídeo aqui adiante. O que pode ser feito de imediato nas empresas? E quando eu digo nas empresas, né, eu não estou falando em prol do comerciante, do
do dono de imobiliária, do construtor e nem do incorporador. Eu estou falando de todos nós. Nós estamos todos no mesmo barco. Tá? Então, veja só, implantar e dinamizar uma carteira de locação. Se as empresas, tá, dinamizarem a sua carteira de locação de uma forma não egoísta, porque sem equipe não se faz nada, essa é a verdade. Por isso que eu falei que a profissão do vendedor, ela é uma das profissões mais honrosas do mundo. Então, se a imobiliária, vamos falar de uma imobiliária de porte médio, pode ser que tenha alguém aqui que trabalhe em alguma, pode ser que tenha algum ouvinte aí da TV Cresce, né, que trabalhe em alguma, pode ser que tenha algum empresário aqui, ouvindo pela TV Cresce, né, se ele abrir para os corretores captar imóvel, ganhar a comissão, que algumas fazem, outras não e tal. Ele quer captar na porta dele, quer ganhar sozinho, e na hora que o mercado vira, ele está sozinho também. Né? É isso que tem que se pensar. Trouxe uma captação, ganha, vendeu, fez uma locação, ganha, vendeu um imóvel usado, ganha, e isso até melhorando as comissões, melhorando o sistema de comissões também. O mercado está muito difícil e tem que se adaptar para propiciar uma melhor vida para todos. Não adianta pensar egoisticamente em um só. Muito bem. Implantar um departamento de consórcio. Bom, quando a gente fala de consórcio, o corretor, uma boa parte dele diz, eu não vou sair por aí vendendo consórcio. Tá. E isso é um estigma que foi criado, né? Quando ele vende o imóvel financiado pela Caixa, tá? Ele acostumou que aquilo é normal e não é como ele dissesse, eu não vou sair por aí vendendo financiamento para a Caixa. Não é verdade? Tá. O consórcio, ele é uma ideia nacional, brasileira. Ele nasceu dentro do Banco do Brasil quando não existia financiamento de veículos e as pessoas queriam comprar. Juntava 10, 12 pessoas e sorteava entre eles, e isso foi crescendo, daqui a pouco tinha que ter um administrador, porque existia a inadimplência, tinha que ser regulamentado, a Receita Federal, na época, começou a regulamentar, e foi crescendo. Nós vamos apresentar gráfico aí. Ele foi crescendo a ponto de, em 86, a indústria automobilística entregar mais de 60% dos veículos pelo consórcio. Então, criou-se uma crise. Né? Veja só que engraçado, no Brasil, com uma crise, porque estava vendendo muito. Estava vendendo demais e a indústria não dá conta. E foi verdade. As pessoas mais antigas aqui, né, os que têm um pouco mais de idade, devem lembrar disso. Então, trocou o ministro. O ministro que entrou, o que é que ele fez? Proibiu tirar carro por lance. Primeira coisa. Ou seja, diminuiu a venda. Aí, não satisfeito com isso, porque não deu o resultado que esperava, ainda estava entregando por sorteio e o número de grupos era imenso. Aí ele proibiu as vendas do consórcio. Tá. Então, aí ele conseguiu. Mas ele gerou um desemprego enorme. Só para vocês terem uma ideia, o Consórcio Nacional Ford, que na época era o maior do país, venderia 100 grupos em uma semana. Isso parou. Só as grandes e fortes empresas ficaram no mercado, porque engoliram, goela abaixo, uma crise que hoje é imposta também no mercado imobiliário. Tá. Onde eu quero chegar com isso? Quem daqui nunca perdeu uma venda porque a renda do cliente não perfazia 30% do valor do imóvel? Quem nunca perdeu? Se alguém disser que nunca perdeu, nossa, tem que dar os parabéns. Ele só encontrou cliente rico. Quem nunca perdeu uma venda porque o cliente tinha uma pequena restrição e ele queria comprar, e ele diz, olha, em um ano eu tiro a restrição. Tá? E o banco, não. O incorporador dizia não, porque o banco dizia não. Tá, o incorporador queria vender, claro. Então, gente, para as vendas,
todos nós perdemos até hoje. Tá? É claro, ninguém vai sair daqui vendendo consórcio, deixando de vender a venda imediata, porque o interesse do incorporador é a entrega imediata, né? Todo comerciante, ele é meio imediatista, né? E o incorporador, ele não é diferente. E eu não estou dizendo isso como que seja um mal, uma maldade, né, que eles estão fazendo. Não, eles abriram a empresa para ter lucro. Tá? Mas estão perdendo muito dinheiro também, deixando de atender àqueles que poderiam ter comprado. Tá? Então, veja só, o consórcio é a grande alternativa para isso. E esse gráfico aqui é um gráfico do ponto de equilíbrio. Tá? O ponto de equilíbrio, o que é? Toda empresa, quando abre as portas no primeiro dia de cada mês, eles começam com uma dívida. Funcionários, impostos, né? Água, luz, telefone e mais algumas outras coisas. Aí eu vou perguntar, a turma pensa sempre nisso só nas empresas, né? E o corretor? Quando ele levanta no primeiro dia do mês, o que é que ele tem? Que ele não tem salário, né? O que é que ele tem? Água, luz, telefone, prestação da casa, aluguel, se for o caso, né? Então, o corretor também tem um ponto de equilíbrio, né? Ele precisaria ter algo que desse uma sustentação para ele iniciar o mês. Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que pode ser essa sustentação? Consórcio. Por incrível que pareça, por mais que um corretor não goste da palavra, tá? Mas todo contrato de consórcio vendido representa uma entrega amanhã. Ah, então agora começa a melhorar. Porque eu ganho comissão quando eu vendo consórcio? Ganha. E quando o cliente for comprar o imóvel? Né? Talvez algumas empresas queiram dizer, não pago, né? Não, você ganhou lá já. Tá. Muito bem. Eu sou diretor de uma empresa hoje, que tenho um programa para acompanhar, tá? Feito para isso há muitos anos, Grupo Cota Contemplações. Tá? Estou com um convênio com uma das maiores empresas de consórcio do país, a Embracon. Então, o que acontece? Eles têm um monte de grupos. Quando entra uma cota de consórcio, ela pode entrar simplesmente de maneira leiga. Você entrega a cota de consórcio lá, é jogada em qualquer grupo, e tudo bem, vai formar um grupo novo. Ah, mas eu tenho um cliente que ele vai vencer o aluguel dele daqui a 1 ano, e ele quer ver se ele consegue tirar daqui a 1 ano. Tá? Posso garantir? Claro que não. Mas eu posso ver dentro da administradora um grupo adiantado que já tenha entregue muitos imóveis e que aumente ali a possibilidade dele tirar, dentro de um prazo mais ou menos que ele quer, sem garantia, porque a garantia é uma mentira, né? Claro que sim. Eu tenho essa experiência, porque eu comecei a minha vida de vendedor em 1968, por um anúncio que dizia que era vendedor de automóvel, sou apaixonado por automóvel, fui lá, quando eu cheguei lá, o anúncio não era de automóvel, era para vender consórcio, falei, bom, já que estou aqui, vou. Né? Entendeu? Então, eu fui de vendedor para supervisor de vendas para gerente geral de venda de consórcio, fui diretor de consórcio, e depois disso, mudei de ramo, fui correspondente bancário, ganhei muito dinheiro, fiz sucesso vendendo com lojas de empréstimo consignado, aí quis agregar seguro, acabei parando no meio do caminho lá em 2010, mas o sonho não para, né? Então, eu fui me preparando, estudei, fiz vários cursos aqui no CRES e tudo mais, me preparei, fui ser perito avaliador, para hoje estar aqui preparado para atender toda essa gama, tá, de produtos, através da Meta, e está aí o contato para a gente fazer parcerias, tá certo? Com comissões excelentes, tá? Em qualquer cidade, em qualquer estado que seja, eu vou ter uma cobertura muito grande da empresa que represento, tá? Além das seguradoras, tá? Conveniadas, que nós vamos apresentar todas no final. Tá? Então, é isso aí. O sonho não para, a gente tem que lutar sempre.
Outro dia, eu brincando comigo mesmo, eu disse, né, a vida começa aos 70. Né? Brincadeira. Eu tenho 70 anos. E a vida não começa aos 70. A vida começa todo dia, seja ela só de sucesso, ou mesmo que tenha alguns tropeços. E nós aprendemos muito com os tropeços, nós aprendemos muito com as dificuldades. Tá? Então, nós vamos seguir em frente. Né? Olha, está aqui o gráfico de 1986, é um gráfico da indústria automobilística, nada tem a ver com imóvel, mas eu estou fazendo aí uma comparação, tá? Por causa do consórcio, tá? E para que o corretor venda, a empresa que ele trabalha tenha um ponto de equilíbrio e ele tenha também um ponto de equilíbrio, porque quanto mais ele vender, mais chance ele tem de ter cliente contemplado e ele saber que, em média, ele está tendo 3, 4, 2, 5, depende do trabalho que ele fizer, contemplado para ele entregar o imóvel e ganhar a comissão. É só acompanhar. Ele deve acompanhar o grupo cota que os clientes dele entrou. Assim como eu vou acompanhar, a Embracon fornece a informação e nós vamos vender o produto. É isso que eu estou buscando. Ganhar dinheiro todo mundo junto. Próximo. Só um detalhe, nós vamos passar um vídeo agora que é quase final. Em 1986, por culpa do consórcio, o ágio, ao invés do desconto que nós estamos tendo hoje no mercado imobiliário, que é imenso, tem empresa perdendo 100, 150 mil reais para se livrar do imóvel que ele está pagando condomínio porque o prédio ficou pronto. Né? O ágio, sobrepreço, significa sobrepreço. Nos veículos, picapes, tanto Ford como Chevrolet, a diesel, chegava a 100%. Uma picape naquela época custava 28 mil reais, hoje é 100, né? Tal. Se vendia por 56, 50, 60. Tá. Aí aquele vendedor, que teve muitos que fez isso, inclusive eu, que comprou cota de consórcio, era contemplado nas primeiras assembleias, né? Sabe o que ele fazia? Exatamente. Quanto que é a picape pronta entrega hoje, paga à vista na concessionária? 28 mil reais. Né? Não, 28, esse é o preço de tabela. 56 mil reais. Bom, mas eu não quero pagar. Eu quero deixar um pedido e esperar. 1 ano. Verdade. Automóvel era 6 meses. Gol, 6 meses. Você entendeu? Então, o cliente que precisava do produto, o que ele fazia? Uma boa parte deles pagava o ágio. Tá? Eu, com cota contemplada no primeiro, segundo, terceiro, quinto mês, que eu cheguei a fazer um volume de cota porque compensava, sabe o que eu fazia? Paguei uma prestação de 600 reais, ó, se eu me dá 20 mil reais, vai pagar o resto em 60 meses, já está ficando mais barato do que pagar o ágio à vista, que vai tirar o dinheiro todo do caixa, eu ganhava dinheiro e ele era atendido e ficava com a prestação pequenininha. Tá. No imóvel, o consórcio, o cliente pode dar lance com fundo de garantia, tá? Para quem não sabe. O lance com fundo de garantia, mais o dinheiro que o cliente põe do bolso, vamos supor que atinja 50% do valor do bem. Tá? Se ele está com a prestação, fez um plano de 3 mil reais, tá? Ao contrário dos juros da Caixa, que vai subindo já de imediato, né? A prestação dele cai pela metade. Será que é difícil vender um plano desse? Claro que não. Agora, maiores orientações, detalhes, tudo, a gente faz isso em treinamento, tá? Marcando local e tudo direitinho. Quando se faz um planejamento, tá? Mesmo que alguma coisa corra errado no meio do planejamento, no meio do caminho, seja por qual fator for, pode-se alterá-lo e estacionar próximo daquele número desejado antes, às vezes mais, às vezes menos. Temos que ir corrigindo a meta, né, de longo prazo ao longo do tempo. Tá? Se não fizermos o planejamento, poderemos ter um desastre, que é como foi falado no começo do vídeo, que pegar um avião e sair é tão perigoso quanto administrar uma empresa sem um plano. Né? Esse vídeo termina em uma tempestade inesperada,
mas como ele estava em contato direto com a torre, ou seja, você em contato com a sua equipe, vai colhendo informações para alterar o seu projeto. E ele pousa num aeroporto, numa cidade mais próxima, sem, com isso, ter sofrido um desastre, colocado em risco a vida dele, do amigo dele e tal, né? Então, na empresa, planejar, tá? Pessoal, essas são algumas empresas conveniadas com a gente, né? Seguros, Rastreador, Sul América Seguros, Seguro Itaú. Não dava nem para colocar todos aí na mesma tela, que existem algumas outras, né? HDI, Ituran, que é de rastreadores, e corretora de imóvel, né? Então nós estamos aí com todo esse material. Seguro, por exemplo, seguro fiança nas imobiliárias, é a coisa mais fácil que tem. O cliente não tem fiador, nós não temos que perder o negócio. Seguro fiança. Sabe o trabalho que vai dar para fazer o seguro fiança? Mandar um e-mail com as informações para a gente, nós fazemos todo o levantamento, mantemos diretamente o contato com o cliente, fechamos o negócio, o corretor ou a imobiliária vai receber a comissão. Olha que trabalho. Um ano depois, o nosso computador vai detectar um mês antes todos os clientes, tá? E vai fornecer para a imobiliária, para os corretores que fizeram, tá? Ele começa a manter contato. Interessa para a gente que ele mantenha contato, que é para não perdermos o cliente, né? O cliente está acostumado com aquele corretor que vendeu ou com aquela imobiliária que vendeu para ele, tá? Nós vamos fazer todo o processo, a mesma coisa, tá? Carteira. É uma carteira que ela vem de encontro àquele ponto de equilíbrio que eu falei, que não é a empresa só que tem que ter, o corretor também, tá? E com essa carteira, lá vai a comissão do vendedor novamente. Bom, eu estou à disposição de vocês aqui, a palestra está encerrada, para alguma pergunta, algum contato, está sendo entregue cartão na porta, tem alguns cartões aqui, estou à disposição, e passando a palavra, entendeu? Para o representante do Cresce, para alguma consideração também, tá? Aí, antes de qualquer coisa, vamos aguardar o que o Cresce tem a dizer, tá? Olha, uma boa noite a todos, viu? Muito obrigado aí, tá? Todo o pessoal de casa também, muito obrigado, tá?